Olá, pessoal, tudo bem? Então, nesta semana, estou disponibilizando essa videoaula sobre a Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que lá na semana 3 eu abri um fórum sobre a base. Vocês precisavam fazer uma viagem pelo documento da base, assistir dois vídeos bem curtos, que tratavam sobre a base, e depois participar do fórum, né? Tinha algumas questões que vocês deveriam responder. Surgiram discussões bem interessantes e outras discussões que foi mais no sentido de responder o fórum, tá? E claro, tivemos também, infelizmente, alunos que não participaram do fórum, que é uma perda ganha para o aluno, já que a base é uma das discussões mais relevantes que a gente tem no momento. Bem, então, começando a nossa videoaula, a base, o que nós tínhamos antes da base? Nós temos a LDB 9394 de 96, que diz que a gente precisa ter uma base nacional comum, comum curricular, né? Uma base nacional comum, então, para todas as escolas, e uma parte diversificada, então, a ser complementada, então, na escola. Bem, mas nós não tínhamos, então, a base. O que nós tínhamos? Nós tínhamos parâmetros curriculares nacional, o parâmetro curricular nacional, os parâmetros, desde 1998, e eram, então, parâmetros mesmo, era para guiar, para nos orientar. E aí, cada escola, ou sozinha ou com a sua mantenedora, estipulava, então, o seu currículo, certo? Então, o que acontecia? O que acontece ainda hoje? Alunos do mesmo ano, em diferentes cidades, ou até mesmo na mesma cidade, estudam conteúdos diferentes e num nível diferente, tá? Bem, então, desde 2017, aprovada no final de 2017, a base, ela traz, então, um documento bastante detalhado, né? Se diz um documento democrático, porque teve a participação da sociedade em geral. A base, por algumas vezes, ela ficou disponível na internet para que a gente fizesse uma leitura e, então, fizesse contribuições, e aí o documento foi sendo revisado, até que no final de 2017, então, o documento ficou pronto. Então, a base vem para nortear o que vai ser ensinado nas escolas do Brasil inteiro, tá? Desde a educação infantil, ensino fundamental, até o ensino médio. Embora o documento referente ao ensino médio, ele tenha sido aprovado depois, tá? No final do ano passado. Uma das questões lá que eu coloquei no fórum era se a base é um currículo ou não. Eu vi que alguns disseram que sim, outros disseram que não. Para os especialistas que construíram a base, eles dizem que não, que a base é um documento que vai nortear a construção dos currículos nas escolas. Então, pessoal, quando vocês forem viajar pela base, fizerem uma navegação lá na base, vocês, aqui eu fiz um print da base na versão navegável, porque ela também aparece para a versão impressa. Vocês vão ver que à esquerda do vídeo, tá? Aqui à esquerda do vídeo tem, numa barra azul escura, a introdução, que vocês clicando ali, vai abrir as questões legais, os fundamentos pedagógicos, as próprias competências. Depois, na parte amarela, vai aparecer os itens referentes à estrutura da base, como ela está organizada, tá? Na parte verde, então, é a educação infantil e na parte azul, o ensino fundamental. Bem, então, aqui eu tenho um print da estrutura da base, que seria aquela barra amarela lá que eu mostrei no slide anterior. Então, a base começa, toda a discussão da base, pessoal, começa com as 10 competências gerais. Elas estão aqui à direita do vídeo, tá? Essas 10 competências, eu coloquei um vídeo lá, explicando cada uma delas, um vídeo super interessante, eu espero que vocês tenham assistido. Bem, então vejam que essas 10 competências, elas falam da formação de um cidadão, então, de um estudante,
de um modo mais geral, mais integral, uma formação integral do nosso cidadão. E aí, então, as competências gerais é o primeiro enfoque da base, e depois, então, vem a organização da base a partir das suas etapas, o verde, educação infantil, o azul, ensino fundamental, e depois o ensino médio. Aqui dentro do ensino fundamental, então, o que a gente tem? As áreas do conhecimento e as competências específicas, os componentes curriculares, as competências específicas do componente. Então, vamos ver isso aqui detalhadamente no próximo item. Vejam bem, quando eu falo de áreas do conhecimento, essa é uma mudança que teve a partir da base, tá? É uma mudança trazida pela base. Nós não temos mais as disciplinas, nós temos as áreas do conhecimento, as disciplinas vão fazer parte das áreas do conhecimento. Mas aí nós temos o quê? Nós temos a matemática sozinha, tá? A matemática, então, ela está sozinha como área do conhecimento. Enquanto as linguagens têm língua portuguesa, artes, educação física e, inclusive, a língua inglesa, tá? Bem, voltando aqui nesse slide aqui, ó. Aqui embaixo, ó, na parte azul, bem embaixo, nós temos anos iniciais e finais, e ali tem unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Bom, esmiuçando isso aqui um pouquinho mais, o que é isso? Quando, considerando os parâmetros, nós tínhamos na matemática 4 unidades temáticas, que eram números e operações, espaço e forma, tratamento da informação e grandezas e medidas. Hoje, com a base, nós temos essas 5 unidades temáticas que estão aqui embaixo. Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então, essas são as unidades temáticas da matemática. E interessante que desde os primeiros anos nós temos álgebra, tá? Então, vejam, as unidades temáticas, então, são essas 5. E aí vem os objetos de conhecimento, que seria, numa linguagem bem do nosso dia a dia, que seriam aqueles diversos conteúdos que estão relacionados a números. E depois aqui, mais à direita, nós temos as habilidades, que seriam então os objetivos para aqueles diversos conteúdos relacionados à minha unidade temática. Tá? Então, é bem importante que vocês façam uma viagem pela base e observem todos esses detalhes, tá? Porque ela realmente, ela traz bastante mudanças, ela é um documento muito bonito, muito bem escrito, ela traz bastante mudanças e ela diz muito como tem que ser o trabalho do professor em sala de aula dia após dia, especificando, olha só, contar de maneira exata ou aproximada utilizando diferentes estratégias, como o pareamento e outros agrupamentos. Tá? Vejam bem aqui, ó, contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras. Então, olhem o quanto a base, ela diz como deve ser o trabalho do professor, certo? Bem, como eu disse antes, que para os especialistas da base, a base não é um currículo, tá? Ela é um documento que vai nortear a construção do currículo na escola. Então, vejamos à esquerda do vídeo. A base está aqui, a partir da base vai ser elaborado o currículo escolar, a partir desse currículo vai ser elaborado a proposta pedagógica da escola e então o plano de aula do professor. Então, tudo isso vem para quê? Vem com o objetivo, a base tem o objetivo, então, de, como eu disse antes, formar um cidadão mais crítico, um cidadão com capacidade de aprender a aprender, que tenha capacidade de resolver problemas, que tenha autonomia, que saiba tomar decisões, trabalhar em equipe. A base é muito forte nessa questão do trabalhar em equipe, né? Do pluralismo de ideias, ela também é bastante forte nesse sentido, né, do cidadão resolver os problemas, tomar decisões. Então, a base vem nesse sentido, para que a gente possa ter, então, uma formação mais integral. Bem, daí alguns questionamentos, então.
Será que o que vai mudar então na prática do professor? E como é que deve ser então o ensino de matemática para que possamos atender essas 10 competências gerais apontadas pela base? O que precisa mudar? Vamos pensar na matemática, mais especificamente. Desde o início da graduação, eu e acredito que muitos outros professores venham dizendo para vocês que não é possível mais, embora alguns de vocês achem que isso é bobagem, que não é possível mais ensinar matemática só através de resolução de listas de exercícios. Tá? A matemática ela é muito mais ampla do que isso. Tá? Então, nós precisamos mudar, essa é a ideia central, tá? Mudar a prática do professor no sentido de que ele use os conteúdos para formar esse cidadão de modo integral, tá? Então, a matemática tem uma gama muito grande de possibilidades de fazer diferente, certo? E aí é importante já para vocês pensarem agora para o estágio de vocês, tá? Sim, tem dias que a aula vai ser do tipo tradicional, resolver listas de exercício, ok, mas a nossa aula não pode ser só isso, porque eu preciso formar, então, esse cidadão que sabe trabalhar em equipe, que saiba resolver problemas, que usa a tecnologia de maneira ética, que tem acesso a diversas linguagens, tá? Então, não é só o texto oral e o escrito, eu vou usar outras linguagens também, né? Ele é um indivíduo que vai ter um pensamento crítico, um pensamento científico desenvolvido, ele vai saber lidar com as diversidades, coisa que hoje é bem problemático na nossa sociedade. Enfim, a minha maneira de trabalhar a matemática precisa contemplar tudo isso, tá? As mais diversas competências para que eu forme, então, esse cidadão de modo integral. Então, o professor, ele precisa diversificar suas práticas, interagir com o mundo moderno, acompanhar as mudanças da sociedade, né? E aí a tecnologia, ela é muito forte, muito presente na base, né? A competência 4 e a 5 falam muito disso, da questão da cultura digital, né? E para que o professor possa fazer tudo isso, então ele precisa estar em constante processo de formação. Com certeza, a gente precisa estar sempre estudando cada dia mais e mais, buscando, discutindo, dialogando, né? Para que a gente possa chegar o mais perto possível do que a base propõe, que é essa formação integral do cidadão, do nosso estudante. Então, eu quero deixar de questionamento para vocês o seguinte ponto. A ideia da base é que todos os estudantes do Brasil, por exemplo, do 6º ano, né, estudem exatamente o mesmo conteúdo e seguindo aquele mesmo nível. Para quê? Para que todos possam, então, adquirir o mesmo conhecimento, as mesmas capacidades e realizar as avaliações externas e terem os mesmos resultados. Aí a minha pergunta é, isso é possível? A base tem como dar conta disso? Brasil de norte a sul, de leste a oeste, com a mesma base, então, nós vamos conseguir que os estudantes tenham os mesmos resultados? Então, esse é o questionamento que eu deixo para vocês. Se sim, como, né? Se não, por quê também, enfim, que vocês possam pensar um pouquinho nessa discussão, certo? A base, pessoal, é um documento extremamente importante para a formação de vocês, tá? E principalmente agora que vocês vão ir para dentro das escolas e que vocês vão, de repente, ser questionados sobre a base, vão ser perguntados sobre a opinião de vocês sobre a base, o que vocês sabem, o que vocês não sabem. Esse pequeno vídeo que eu gravei aqui, ele é assim, uma pontinha, eu poderia passar o dia inteiro falando da base para vocês, tá? Mas vocês não aguentariam ficar horas assistindo um vídeo. Então, vocês têm diversas possibilidades, a gente pode seguir discutindo sobre a base no fórum durante todo esse semestre, certo? Bons estudos para vocês, tchau, tchau.